A matriz africana é uma referência aos elementos culturais, espirituais e sociais originários do continente africano e que têm sido preservados e transmitidos por meio das comunidades e diásporas africanas em todo o mundo. Essa matriz é composta por diferentes aspectos, como as tradições religiosas, a música, a dança, a culinária, as artes visuais, as línguas, os sistemas de conhecimento, etc. Neste volume, veremos a influência da matriz africana em todo o mundo, desde a antiguidade até os tempos modernos. No primeiro capítulo, por título Sankofa, Significado e Intenções, Elisa Larkin explica que o termo Sankofa é de origem africana e tem uma conotação simbólica muito forte de recuperação e valorização dos referenciais culturais africanos, o que justifica a sua utilização, pois o objetivo desse estudo é aprofundar o conhecimento e a reflexão sobre a cultura afro-brasileira e suas matrizes africanas. A questão do retorno pauta esta obra do início ao fim, e seus textos valorizam a experiência pregressa como condição essencial ao desenvolvimento futuro. A coleção Sankofa Matrizes Africanas da Cultura Brasileira tem a intenção de resgatar e atualizar o rico conteúdo de pesquisas e reflexões produzidas no contexto das atividades do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPAfro. O resultado é uma edição de fôlego que reúne textos de destacados estudiosos da temática africana no mundo. Buscando valorizar uma identidade que reflita a história brasileira, a coleção fala não apenas aos afrodescendentes, mas a todo o país que herdou as tradições advindas da África, que encontram-se hoje profundamente arraigadas em sua cultura. A referência à África não deve ser entendida como uma volta ao passado, mas como fundamento para a construção de uma identidade própria, viva, tanto no presente como na perspectiva de um futuro melhor para os filhos e descendentes desse sofrido continente. A África foi vítima do maior holocausto que o mundo já conheceu, que foi desdobrado em dois momentos. O primeiro deles foi o tráfico escravista árabe dos séculos 8 e 9, e o segundo foi o mercantilismo europeu que ocorreu dos séculos 16 ao 19. Além do objetivo imediato, que era a caça de mão de obra cativa, o holocausto europeu dos últimos 500 anos também visou a aniquilação da identidade dos filhos da África e a sua integração ao modelo ocidental considerado universal. Ambos os objetivos deixaram de ser alcançados devido à constante resistência dos povos que foram alvos do racismo. A noção comum de racismo como um fenômeno relativo apenas à cor da pele escamoteia sua natureza mais profunda, que reside na tentativa de desarticular um grupo humano por meio da negação de sua própria existência e de sua personalidade coletiva. Reduzir o africano e seus descendentes à condição de negros identificados apenas pela epiderme retira deles o referencial histórico e cultural próprio. Assim, sua própria condição humana é roubada. Esse processo de desumanizar os povos negros tem origem em uma história muito remota de conflito e dominação. A autora resgata uma série de ideogramas adinkra da tradição Akan e explica seus significados, aborda também o desenvolvimento tecnológico, medicinal e científico africano. Fica a pergunta do porquê tantas conquistas ficarem sem registro e prevaleceu a imagem do selvagem africano atrasado e ignorante. Vários fatores contribuem para esse fato. Entre eles encontra-se a falsificação pura e simples. Outro está no próprio Holocausto, ou seja, a devastação dos centros africanos prosseguiu durante séculos e enormes contingentes da juventude africana com capacidade para criar e avançar foram simplesmente sequestrados para o cativeiro. Destruídos os centros de desenvolvimento, pouco restou para ser observado. O segundo fator a perpetuar a imagem do africano como um atrasado diz respeito a certa fascinação pelo exótico dos estudiosos europeus, sobretudo os antropólogos. O enfoque antropológico, que em suas mais nobres expressões tenta respeitar o meio cultural estudado, detinha-se geralmente em uma visão estática, localizando um grupo em uma conjuntura e fixando-o como se estivesse preso para sempre àquela condição. Esse enfoque, além de realçar o primitivo, obscurece os processos de fluxo e mudança que sempre caracterizaram a história africana. Palco de uma movimentação constante em busca de novos espaços, rotas comerciais, intercâmbio e comunicação internacional, a África nunca se reduziu a um viveiro de povos isolados
perdidos na selva e ocupados com a pesca. O terceiro fator é que a história da África convencionalmente autorizada foi feita com base em documentos exógenos. Desde o tempo de Ibn Khaldun, quando se iniciaria a história segundo o critério da escrita, os registros estudados pelos historiadores têm sido documentos de invasores ou colonizadores. Até muito recentemente, não se aceitava a tradição oral africana como fonte histórica. A história da África, do século XV até hoje, tem sido escrita com base em documentos deixados por invasores e colonizadores europeus. Apenas recentemente, com o trabalho de Cheikh Anta Diop e alguns outros, é que foi iniciado um processo de revisão dessa história distorcida e ainda dominante no imaginário ocidental e na concepção popular sobre a África. A autora fala também sobre as tentativas que foram feitas ao longo do tempo de diferenciações entre as regiões africanas e de tentar criar desconexões entre essas partes. O Egito, por exemplo, foi considerado como sendo oriental. A afirmação dessa unidade cultural africana não implica a ausência de diferenças entre suas culturas, apenas estabelece um paralelo, assim como ocorre com os países europeus. A autora fala também sobre os conceitos de eurocentrismo, etnocentrismo e afrocentricidade. Etnocentrismo é a tendência de cada grupo étnico a elaborar seu centro, valorizar sua cultura e entender o mundo de sua própria perspectiva. A afrocentricidade, por sua vez, consiste na construção de uma perspectiva teórica não hegemônica radicada na experiência africana, síntese dos sistemas ontológico e epistemológico de diversos povos e culturas e fundamentada nas civilizações clássicas africanas, como a egípcia, a núbia e a cuxita. A afrocentricidade é o posicionamento africano em seu próprio centro, com o intuito de compreender o mundo por meio de referenciais próprios aos povos africanos. Difere do eurocentrismo em dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, as referências à África sofreram um processo de negação e esmagamento que interrompeu seu desenvolvimento, obrigando os africanos a empenhar-se para recuperar seus valores de origem, a fim de reconstruir as bases de seu centro, o que não acontece com a civilização ocidental europeia. Em segundo lugar, ao propor a recuperação e a reconstrução de um centro africano, a afrocentricidade não assume uma postura universalista, nem pretende impor seu modelo mediante a subjugação de outros povos, como fez o eurocentrismo. A afrocentricidade não propõe que seus fundamentos e atributos sejam universais e aplicáveis a outras experiências humanas. Trata-se de uma concepção pluralista que valoriza o centro e a visão de mundo de cada povo. Ademais, questiona a imposição do modelo específico europeu por meio da força, do domínio e propõe a valorização dos modelos próprios dos povos colonizados. Reconhece a validade de um modelo específico para os europeus, mas rechaça as distorções que caracterizam o eurocentrismo em sua articulação vigente, forjada no exercício de um poder hegemônico. A abordagem acadêmica afrocentrada consiste em estudar, articular e afirmar aquilo que diferencia o centro, o legado cultural e o ponto de vista africano, ao mesmo tempo identificando e desmascarando a natureza específica dos postulados eurocentristas impostos como universais. A proposta da coleção Sankofa é ajudar a articular uma perspectiva epistemológica afro-brasileira. Seu ponto de partida é a matriz africana. Seu referencial é a experiência histórica e a cultura de origem dos povos africanos no Brasil. Esse empreendimento não se desvincula das experiências dos povos africanos em qualquer parte do mundo. A identidade afro-brasileira se fortalece quando percebemos que ela pertence a uma matriz mais ampla e global, que são as experiências dos povos de origem africana em todo o mundo. Assim, alargamos o referencial de nossas crianças, oferecendo a elas uma identidade coletiva que possibilita sua localização no mundo. Também ampliamos o referencial da cultura brasileira, consolidando um novo ponto de vista mediante o qual é possível elaborar, criar e formar novas linguagens. A construção de uma identidade própria, no caso a afrodescendente, não implica uma postura excludente ou discriminatória. Fortalece, sim, a
personalidade, que é um passo necessário e anterior à capacidade de oferecer colaboração e solidariedade. Se eu estou enfraquecida e insegura, pouco posso fazer para ajudar o outro. À medida que me defino e me reconheço, posso colaborar com o outro e contribuir para um esforço coletivo rumo a objetivos comuns em condições de igualdade. A necessidade de um mundo democrático não é eliminar as diferenças, mas conviver com elas de maneira pacífica e harmoniosa. Da mesma forma, as diferenças não devem ser transformadas em desigualdades, mas valorizadas em um contexto de respeito mútuo e bom convívio, pois enriquecem e enaltecem o meio cultural e a identidade nacional. Por isso, a coleção Sankofa se propõe a contribuir para a construção de uma abordagem pluricultural e multiétnica na escola brasileira. O segundo capítulo, por título Introdução às Antigas Civilizações Africanas, Elisa Larkin faz uma introdução aos temas estudados por Cheikh Anta Diop, bem como por pesquisadores e pensadores mais recentes que dão continuidade ao seu trabalho pioneiro. O texto está dividido em 3 partes. Na primeira fala sobre a África como nascedouro do ser humano, na segunda parte fala sobre a África como berço da civilização, na terceira parte concentra-se no Egito africano como fonte da civilização ocidental. No terceiro capítulo, Elisa Larkin fala sobre as civilizações africanas no mundo antigo, discorre sobre a influência matrilinear, que significa na prática uma partilha de privilégios, responsabilidades e poder entre homens e mulheres. Fala também sobre a influência dos povos africanos na Ásia, na Europa e na América e suas tecnologias sofisticadas de navegação. Afirma que os africanos estiveram na América muito antes de Colombo. Conclui o capítulo dizendo que, além de fascinante, o estudo das antigas civilizações africanas é de primeira importância na recuperação da autoestima de um povo que sempre foi considerado como sendo incapaz de contribuir às ciências exatas, à civilização e à chamada cultura erudita. O registro das realizações dos povos africanos precisa ser incorporado à literatura didática, de maneira a incluir os africanos no cenário da história humana como protagonistas de sua própria vida em liberdade e como construtores do progresso humano. O quarto capítulo foi escrito por Michael Ramenaut e tem por título A África na Ordem Mundial. Apresenta um panorama histórico da inserção da África no contexto mundial, examinando diversos aspectos de seu relacionamento com a Europa e com o chamado mundo desenvolvido. Fala sobre a África e a Europa na época das grandes navegações, discorre sobre os impérios e estados africanos, fala também sobre as instituições políticas e sociais, a agricultura, a civilização, assim como a invasão e despovoação da África. Aborda o comércio escravista, a industrialização e sua relação com o abolicionismo. Fecha o capítulo falando sobre o endividamento, o imperialismo, o neocolonialismo, a independência e a nova ordem mundial. Conclui afirmando que para a África a história pouco mudou. Cessou o comércio escravo porque se tornaram disponíveis mecanismos para uma exploração mais lucrativa, que foi a colonização do continente. Quando esse sistema já estava moribundo, as potências imperiais concederam a independência aos países africanos, mantendo no poder seus substitutos locais a fim de entregar as matérias-primas de que dependiam as indústrias dessas potências. Talvez seja inventado agora um novo mecanismo conceitual para manter subjugados os povos ex-súditos. Existe também a real ameaça do uso de violência militar contra aqueles que não cumprirem o roteiro determinado pelas potências dominadoras. Para onde vamos daqui para frente? Esse é o dilema que a África encara. Giselda Mello e Elisa Larkin são autoras do 5º capítulo, sob o título Reflexões sobre o Descobrimento das Américas, onde abordam a questão do nosso olhar enquanto colonizados que somos vítimas de uma história eurocêntrica escrita pelo viés do conquistador. Nesse sentido, ressalta a importância da construção de uma historiografia que leve em consideração a história africana nesse processo. Certamente, a noção de descoberta do continente americano pelos europeus está ultrapassada. O conceito de encontro entre dois mundos também se revela inadequado quando levamos em conta o mundo africano como um terceiro protagonista do processo histórico em questão. Esse fato contradiz a imagem fácil do africano como objeto passível de ações exógenas, vítima da escravidão. No 6º capítulo, Elisa Larkin discorre sobre um conjunto de informações sobre esse papel protagonista do mundo africano, situando-o na sua condição de sujeito de ações de grande impacto sobre o desenrolar da história das Américas. Aborda, por exemplo, a luta africana contra o escravismo e a dominação colonial empreendida na África, nos Estados Unidos, no Caribe e na América Central e do Sul. Houve uma tentativa de documentar, em esboço esquemático,
parte dos esforços do povo africano em todo o mundo para recuperar sua liberdade, história, cultura e dignidade humana. A autora conclui afirmando que existe ainda um campo enorme de investigação por fazer sobre o tema. Certamente, no futuro, as comunidades negras da diáspora merecerão reconhecimento mais efetivo e estudo mais aprofundado. Em particular, merecem atenção as comunidades afrodescendentes das Américas Central e do Sul, cuja longa história de luta faz parte do legado pan-africano e cuja atuação contemporânea, por meio de organizações e conquistas sociais em seus respectivos países, cresce a cada dia. O 7º capítulo faz uma reflexão histórica sobre a África ontem e hoje, sob uma perspectiva angolana, e foi escrito por Francisco Romão de Oliveira. O 8º capítulo, escrito por Ismael Diogo da Silva, foca em Angola numa perspectiva histórica, reflete sobre a guerra civil que terminou em 2002 e conclui que os laços culturais entre Brasil e Angola precisam ser fortalecidos. O 9º capítulo, escrito por Anani, foca na África e nas diásporas, discorrendo sobre as relações entre a África e os países latino-americanos, em especial o Brasil. No 10º capítulo, Carlos Moore fala sobre Abdias Nascimento, sua luta política e o surgimento de um pan-africanismo contemporâneo global. O pan-africanismo é um movimento que busca a unidade, a liberdade e o progresso dos povos africanos, promovendo a solidariedade, a valorização das culturas africanas e a luta contra o racismo e a exploração. O pan-africanismo desempenhou um papel importante na luta pela independência africana e continua a influenciar a luta política e a cultura em todo o continente, assim como na diáspora africana. Para concluirmos, vale ressaltar que, hoje, os estudos africanos não atendem apenas a uma demanda exclusiva do movimento social negro, mas de toda a sociedade e tornam-se indispensáveis para o conhecimento do mundo no qual vivemos e dos mundos que nos precederam. Fruto do ativismo de educadores negros e seus aliados, a Lei nº 10.639/2003 coloca a sociedade inteira diante da obrigatoriedade de assumir o legado africano como uma pré-condição essencial para desenvolver o conhecimento. Esse livro vem nos mostrar que as histórias e as culturas africanas e afro-brasileira dizem respeito não apenas aos descendentes africanos, mas à humanidade como um todo e ao Brasil como nação. Nesse primeiro volume, conhecemos por que a noção de África como berço único da humanidade arcaica e moderna é um dos dados que se impõe com força cada vez maior nos estudos interdisciplinares sobre os seres humanos e as redes sociais complexas que estes têm constituído ao longo de seus quase 3 milhões de anos de existência. Entendemos por que é necessário conhecer a África para compreender a origem das primeiras civilizações e a formação do mundo antigo e contemporâneo. Tivemos uma introdução à saga de resistência dos povos africanos ao domínio colonial e ao sistema escravista mercantil que implantou as nações modernas das Américas e exploramos as implicações dessa dinâmica nas relações entre Brasil e África. Por fim, vale destacar que a Matriz Africana no Mundo, organizado por Elisa Larkin, aborda os elementos culturais, espirituais e sociais originários da África e preservados pelas comunidades e diásporas africanas em todo o mundo. O livro explora as tradições religiosas, música, dança, culinária, artes visuais, línguas e sistemas de conhecimento que compõem essa matriz. Ao longo dos capítulos, destaca-se a influência da matriz africana desde a antiguidade até os tempos modernos. A obra também ressalta a intenção de resgatar e atualizar pesquisas sobre a cultura afro-brasileira, valorizando a identidade afrodescendente como parte essencial da história e cultura brasileira. Além disso, são enfatizados a necessidade de reconstruir uma perspectiva afro-brasileira e valorizar as contribuições das civilizações africanas para a história humana. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.